quem permanece nele sempre colhe e colhe das abundâncias do Senhor. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Então o título da minha palavra é esse: resistentes na fé. E eu queria que você abrisse comigo no livro de 2 Timóteo. É um texto muito interessante, um texto curioso até. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8. Abre comigo. Nós vamos caminhar um pouco entre o Novo e o Velho Testamento hoje. É um texto muito interessante. 2 Timóteo 3, versículo 8. Isso mesmo. Diz assim: e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Esse texto, ele traz dois nomes que não são comuns na Bíblia. Quem já tinha visto esses nomes aí na Bíblia? Já tinha visto? Não são nomes comuns na Bíblia, né? Janes, eu não sei corretamente a pronúncia, ou Janes e Jambres, né? Esse texto, ele faz uma ligação, essas duas pessoas que são citadas pelo apóstolo Paulo, elas foram pessoas, entre alguns, foram duas pessoas que existem relatos, tá? De que resistiram a Moisés quando Moisés foi libertar o povo do cativeiro do Egito. Lembra que o povo estava escravo no Egito? Você lembra dessa história? Quem lembra? Amém? Fala, eu lembro. Você lembra? O povo ficou 430 anos escravo no Egito, tá? Deus levanta Moisés para libertar o povo. E tem uma cena onde aparecem esses dois homens. E aí o apóstolo Paulo traz o nome deles, Janes e Jambres, ou Janes e Jambres, né? Que foram os magos da corte do faraó, que resistiram a Moisés quando esse foi pedir para o faraó que libertasse o povo. E esse texto, a gente encontra, ele deixa marcado aí, tá? Que esse é o nosso texto base. Vai lá para Êxodo capítulo 7, vai lá em Êxodo capítulo 7, versículo, deixa eu achar aqui, Êxodo capítulo 7, versículo 10. Abre comigo lá, Êxodo 7, 10. Diz assim: então Moisés e Arão se chegaram a Faraó. Você conhece essa história, tá? E fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante do Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em uma serpente. Lembra dessa cena? Lembra desse momento? Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores. E eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Fala, glória a Deus, aleluia, né? Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Isso aqui é um texto muito profundo, tá? É um texto que dá para trabalhar muito em cima, tá? Existe uma explicação de por que o bordão se tornou uma serpente, por que a serpente de Moisés devorou as outras duas, mas nós não vamos entrar nesse contexto hoje. O contexto aqui é que os sábios que Faraó chama, alguns deles eram esses dois, que está aqui relatado em 2 Timóteo, né? Janes e Jambres, que resistiram a Moisés. E é interessante que esse texto, agora voltando para 2 Timóteo 3, tá? O versículo 8 nos mostra que esses dois homens, eles tinham algumas características de quem resiste. Nós resistimos na fé, mas existem pessoas que resistem à fé. Amém? Diga comigo, eu resisto na fé. Bate teu pé no chão e fala, ninguém vai me tirar desse lugar. Amém?
Agora, existem pessoas que resistem à fé. Não existe? Existe, né? Que você fala de Jesus, nós vamos evangelizar, às vezes as pessoas falam, não, Jesus eu não quero saber, não me interessa, eu não gosto, né? Não quero saber da igreja. Existem pessoas que resistem à fé. E essas pessoas, elas têm características como Janes e Jambres, que são esses dois homens. E aqui o apóstolo Paulo explica isso, versículo 8, 2 Timóteo 3,8. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. Então, primeiro ponto, são resistentes à verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade, e ela já foi provada e comprovada milhares de vezes. Ela é a verdade do reino dos céus, ela é a verdade do mundo espiritual e do mundo natural nas nossas vidas, tá? Então, pessoas que resistem à verdade, eles resistiram à verdade, mesmo vendo, não aceitaram. Aí Paulo continua, resistem à verdade, são homens de todo corrompidos na mente. Uma mente corrompida, tem uma outra tradução que diz, uma mente depravada. É uma mente corrompida, é uma mente que ela está adoecida, tá? Então, essa é a segunda característica. E aí também diz, são homens de todos corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Réprobos quanto à fé, ou reprovados na fé. Fala comigo, resistentes à verdade, mente corrompida, diga assim, me leva à reprovação da fé. Olha para o teu irmão e diga, não deixe as circunstâncias da vida te reprovar na fé. Amém? Glória a Deus. Então é interessante que Moisés enfrenta essas duas pessoas. Eu creio que tinham mais, porque a Bíblia fala que Faraó chamou os sábios, mas aqui relata o nome desses dois. E quando Moisés e Arão estão juntos, né, encontram esses dois homens, tá? Eles enfrentam essa rivalidade. Diga comigo, resistência à verdade e uma mente depravada. Uma mente corrompida, né? Uma mente adoecida, tá? Pessoas que eram totalmente resistentes à fé que Moisés e Arão tinham. E nós vivemos isso, nós enfrentamos isso no nosso dia. Com certeza você conhece alguém que não crê em Jesus. Conhece ou não conhece? Conhece. E às vezes nós também conhecemos pessoas que, além de não crer em Jesus, né? Elas ainda se colocam contra. Tem os que não creem, mas respeitam, e tem os que não creem e se posicionam contra, de forma fervorosa ainda, para tentar desmontar a nossa fé, não é verdade? Esse é o caso de Janes e Jambres, que foram os dois que Moisés e Arão enfrentaram. E aí entra o título da palavra, resistentes na fé. Moisés e Arão foram resistentes na fé. Em nome de Jesus, levanta a sua mão bem alto, diga, eu vou ser resistente na fé, todos os dias da minha vida. Amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? Agora a questão aqui é a seguinte, como nós nos portamos quando a nossa fé é rejeitada? Olha só, Moisés chega diante de Faraó e fala, o grande eu sou, né? Deus, Yahvé, mandou você libertar o nosso povo. E Faraó disse, eu não vou libertar ninguém, são meus escravos, eles vão ficar aqui. E aí, Moisés pega aquela vara dele, e joga no chão, para demonstrar o poder que Deus tinha dado a ele, para provar que foi Deus que o enviou. Quando ele faz isso, imediatamente Faraó chama os sábios, os magos, né? E os magos, com a mesma ousadia, não com a mesma fé, mas com a mesma ousadia, fazem a mesma coisa. Aquilo que Moisés fez através do poder de Deus, olha para o teu irmão e diga, os magos fizeram através do poder das trevas. A mesma coisa. E aquilo não impressionou Faraó. Eu imagino que Moisés chegou achando que o Faraó ia ficar impressionado. E aquilo não impressionou Faraó. E quando aquilo não impressiona Faraó,
o sentimento que vem sobre Moisés e também sobre nós, é um sentimento de rejeição. Poxa, eu estou sendo rejeitado. Já aconteceu de você ficar super feliz por algo que aconteceu na tua vida, e aí você vai contar a sua alegria para alguém, e aí tu está todo empolgado, motivado, feliz, alguma coisa que você conquistou, uma vitória que você teve, e você chega e você conta para aquela pessoa eufórico, alegre, e a pessoa olha para você e fala, ah, que legal. Já aconteceu contigo isso? Como é que você fica? Você murcha que nem o Chaves, lembra do Chaves lá que murchava assim, né? Murcha que nem o Chaves, não é verdade? Porque parece que eu estou sendo rejeitado, aquilo que era maravilhoso para mim, para o outro não é nada. Então é um sentimento de rejeição que vem. E aí tem essa pergunta, olha para o teu irmão e pergunta para ele, como que você fica quando a tua fé é rejeitada? Quando você está feliz, você vai falar de Jesus para alguém, aquilo que Deus fez na tua vida, e você conta, e a pessoa fala, não acredito em Deus, não acredito em Jesus, não acredito na igreja, não gosto da igreja. Como é que a gente fica? A gente fica mal, né? Fica ou não fica? Fica mal, tá? E aqui Paulo utiliza o exemplo de Moisés, para que nós possamos aprender a agir mediante essas situações, a agir diante de situações como essas. E aí eu quero que você vá comigo para 2 Timóteo 3, versículo 10, só continua aqui na sequência, 2 Timóteo 3, 10, olha o que Paulo diz para Timóteo, tu porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Aqui eu quero te dar uma chave. A rejeição que Moisés sofreu revelou a maturidade da sua fé. Toda fé madura precisa em algum momento ser confrontada com a rejeição. Você nunca vai saber, olha, presta atenção, olha para mim. Você nunca vai saber se a sua fé é uma fé madura, é uma fé viva, se você não enfrentou uma circunstância de rejeição. Porque eu só posso dizer que eu permaneci quando eu tive o encontro com a rejeição, e mesmo assim eu continuei abraçando a fé. Amém, gente? E é interessante que esse texto de Êxodo que nós lemos, a história lá, fala que aqueles magos, né, aqueles homens que utilizavam do poder do misticismo, do poder das trevas, tá? Eles fizeram o mesmo com as ciências ocultas, tá? Eles fizeram a mesma coisa. E quando eles fazem aquilo, o faraó rejeita a fé de Moisés. Porque aquilo que Moisés tinha mostrado como um sinal do poder de Deus, também foi feito pelo poder das trevas. Tá? Você entendeu até aqui? Quem está me acompanhando, fala amém. Agora vem o ponto mais importante. A posição de Moisés continuou sendo confiar em Deus. Olha para o teu irmão e diga, não importa o que acontece. Fala para ele assim, não importa o que estão fazendo lá fora, a sua posição não pode mudar. Por que a minha posição não pode mudar? Porque quando eu mudo de posicionamento segundo as circunstâncias, eu tenho uma falha de caráter, concorda comigo ou não? Sim ou não? É muito perigoso, olha para mim, presta atenção nisso que eu vou te falar. É muito perigoso você andar com pessoas que mudam de posição segundo as circunstâncias. Você já pensou você casar com uma pessoa dessa? Isso é um perigo, isso é uma bomba, que Deus te livre, como se diz. Por quê? Porque enquanto estiver tudo bem, tudo bom, essa pessoa te ama. Sim ou não? E quando a coisa estiver ruim? E quando chegar um ano de 2020? A circunstância não pode definir quem eu sou. A circunstância que eu vivo e os confrontos que eu encontro não podem definir o nível da minha fé. Posso ouvir um amém aí, em nome de Jesus?
Eu quero ilustrar isso com uma frase do Martim Lutero. Conhece Martim Lutero, né, o autor da Reforma Protestante? Martim Lutero, ele tem uma frase que ele diz assim: não importa qual o tipo de doutrina que está sendo pregada, mesmo que ela faça chover milagre dos céus todos os dias, se ela não estiver de acordo com a palavra de Deus, rejeite ela da sua vida. Amém? O que Moisés pegou a vara dele? Moisés deve ter olhado para Faraó, pegou a vara dele, deve ter pensado: agora tu vai ver. Jogou a vara ali, virou uma cobra. Os outros dois vieram jogar as varas, virou uma cobra também. A cobra de Moisés foi lá e comeu a cobra dos outros. Amém? Amém, não? Nós não vamos entrar nisso aqui, mas isso aí também tem um contexto espiritual, tá? Foi lá e comeu. Quando aquilo acontece, olha para o teu irmão e pergunta para ele: o que aconteceu com Moisés? Pergunta de novo para ele. Olha para mim. Nada. Sabe por quê? Porque aquilo ali não abalou a fé de Moisés. As circunstâncias lá de fora não podem abalar a fé aqui de dentro. Amém? Moisés continuou ali, olhando para Faraó e perguntando: e aí, vai liberar o povo ou não vai? Né? Vai soltar o povo ou não vai? A posição de Moisés continua sendo confiar em Deus, da mesma maneira que Paulo explicou para Timóteo. Paulo disse para Timóteo isso: tu, porém, segue de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, amor, perseverança, longanimidade, permanece. Diga comigo: permanecer. Então por que a gente fica tão abalado quando a nossa fé é rejeitada, né? Na verdade, gente, nós não ficamos abalados quando a nossa fé é rejeitada. Aqui tem uma outra chave. Nós não ficamos abalados quando a nossa fé é rejeitada ou quando a nossa fé é confrontada. Nós ficamos abalados quando nós vemos aquilo que a nossa fé tem o poder de gerar, sendo gerado sem precisar ter o mesmo esforço. Aí nós ficamos abalados. O que nos abala é aquela coisa assim, ó: eu tenho vida com Deus, eu sou um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, eu tenho uma vida de santidade, eu oro, eu jejuo, eu estudo a palavra de Deus, eu vou aos cultos, eu só falo a verdade, eu sou fiel ao meu cônjuge, eu sou um homem de palavra, eu sou uma pessoa de caráter, e por consequência disso, Deus tem me feito prosperar. Amém? Sabe o que nos deixa abalado? Nos deixa abalado quando nós vemos pessoas que estão prosperando, que estão crescendo, que estão colhendo, mas elas não têm uma vida de santidade, elas não têm uma vida com Deus, elas não falam a verdade, elas não são pessoas de caráter reto. E isso nos abala. E o que esse texto está nos trazendo é que a resistência na fé, ela tem que ser independente das circunstâncias que aparecem lá fora. A resistência na fé, ela está vinculada a Deus, e não aquilo que acontece. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu, versículo 12: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Haverá uma perseguição, haverá um confronto, haverá uma rejeição. Puxa vida, isso vai me fazer perder a fé? Não, isso vai fazer a sua fé amadurecer. Isso vai fazer a sua fé crescer. Isso vai fazer você se tornar mais forte. E Moisés, ele viu isso acontecer. Moisés viu os magos fazerem a mesma coisa. Moisés viu os magos fazerem exatamente a mesma coisa que ele fez através do poder de Deus, porém, sem precisar de santidade, sem precisar de oração, sem precisar buscar Deus. Mas qual a diferença? Moisés e Paulo, eles conheciam pessoalmente a Deus. O faraó só viu os milagres. Sabe por que aquilo não abalou Moisés? Aquilo não abalou Moisés porque Moisés conhecia o Deus dos milagres. Faraó viu os milagres. Quando Moisés vê a mesma coisa acontecendo, Moisés falou: tudo bem, mas eu sirvo um Deus que pode fazer o infinito. Ninguém pode copiar Deus, ninguém pode imitar Deus, né? E aí, olha, quando Paulo fala para Timóteo, nesse texto que nós lemos, ele dá uma direção para a nossa vida. Ele ensinou algo que é muito valioso para nós.
Por quê? Porque Timóteo, ele viveu num tempo como o nosso de hoje. Um tempo que é muito fácil você abandonar a fé. Você conhece alguém que já abandonou a fé em Jesus? Infelizmente eu também conheço. E o nosso tempo é muito parecido com o tempo que Timóteo vivia. E Paulo, ele dá um ensino valioso para Timóteo. E ele diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Ou seja, aquele período que Timóteo vivia, era um período das pessoas eram muito perseguidas pela fé, eram mortas pela fé, assassinadas, presos, julgados, condenados, né? Era um período de muita idolatria, existia muito paganismo, existia muita magia. Então existia muito dessas coisas, era muito fácil a pessoa se desviar da fé, tinham muitas mentiras sendo faladas, ao mesmo tempo que tinha Timóteo falando, pregando o evangelho, tinham pessoas inventando mentiras, então era muito fácil você se desviar da fé. E aí Paulo ensina algo valioso, e eu quero te ensinar isso hoje, porque eu tenho aprendido isso. Quando a sua fé foi rejeitada, quando você ficou muito abalado, olhe para aqueles que têm te conduzido. Olha para o teu irmão e diga: olhe para aqueles que têm te conduzido. Olha só, gente, aqui tem um detalhe nesse texto. O versículo 10 diz: tu, porém, tens seguido de perto, olha essa expressão, o meu ensino. Todas as traduções da Bíblia usam essa expressão. Diga comigo: o meu ensino. Ensino de quem? De Paulo. Por que Paulo não disse o ensino de Jesus? Porque quando a nossa fé, ela é confrontada, quando nós somos rejeitados e nós ficamos abalados, a nossa fé, ela fica fragilizada, e muitas vezes nós não conseguimos olhar para a cruz, nós não conseguimos ver a grandeza do amor de Deus em Cristo. O que Paulo ensinou para Timóteo? Quando você estiver assim, olhe para mim. E aí Paulo escreveu: seja meu imitador, porque eu sou imitador de Jesus. Quando a sua fé estiver abalada, quando você estiver fragilizado, quando você foi confrontado, e você está pensando em desanimar, desistir, olha para o seu líder, olha para a pessoa que conduz a sua vida, olha para a tua pastora, olha para o teu pastor e pensa: como é que eles conseguem? Por que eles permaneceram? Ah, pastor, eu vou começar a adorar pessoas. Não, você vai espelhar a sua vida na fé daquele que te conduz. Amém? Em nome de Jesus. E aí nós olhamos, isso é muito fácil de entender. Às vezes a gente está meio chateado, meio abalado, e aí você está lendo um livro, você olha um filme, você lê um livro que conta a história de alguém que venceu na fé, e aquilo mexe com a gente ou não mexe? Né? Ou tu ouve o testemunho de alguém, e aquilo enche teu coração, e aí tu pensa: meu Deus, aconteceu com ele, pode acontecer comigo também. Deus fez com ela, pode fazer comigo também. O que você está fazendo? Você está fazendo o que Paulo ensinou a Timóteo. Quando você está abalado na sua fé em Cristo, olhe para aqueles que te conduz, olha para o teu líder, olha para a tua líder, olha para o teu pastor, para o teu bispo, olha para a pessoa que conduz a sua fé, e espelhe a sua vida na fé dessa pessoa. A fé do seu líder precisa refletir a glória de Deus na sua vida. Amém? A fé da pessoa que você tem seguido, ela precisa refletir a glória de Deus na sua vida. Quanto mais perto do seu líder, quanto mais perto do seu pastor, da sua pastora, mais perto você precisa estar do Senhor Jesus, porque o nosso objetivo é te conduzir a Ele. Amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? Então Paulo, ele está falando para Timóteo o seguinte: não olhe para aqueles que têm resistido a você, não olhe para aqueles que têm a mente corrompida, não olhe para aqueles que foram reprovados na fé, olhe para aqueles que estão alimentados em Deus, em nome de Jesus, sabe? Não fica olhando para a vara que virou a cobra, olhe para o Senhor. Então, eu quero fechar com vocês já. Quero te dizer o seguinte: a nossa fé, ela não pode ser medida pelo resultado que os outros obtêm com as suas ações, mas pelo quanto nós conhecemos do nosso Deus. Amém? A fé do faraó, qual era o nível da fé do faraó? O nível
da fé do faraó era o nível do milagre. Eu posso usar uma expressão forte aqui? Tem muito cristão faraó, que só crê no milagre que ele está vendo. O nível da fé de Moisés não era o nível do milagre, porque Moisés conhecia o Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo usa esse texto como exemplo. Porque assim como Moisés, Paulo conhecia Deus. Bota a mão no teu coração e fala: eu creio no Senhor, porque eu o conheço. Amém? A melhor direção que eu posso dar para a sua vida como seu pastor é te dizer o seguinte: você precisa conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer Deus, como Moisés conheceu, como Paulo conheceu. Nós precisamos conhecer Deus na sua intimidade e na sua profundidade, porque aí nós seremos resistentes na fé, nada vai nos abalar. Eu lembro de uma pessoa que chegou uma vez para mim, eu já contei isso aqui, e falou: eu não acredito em Deus. Eu falei para ela: é um direito que te assiste. E eu continuei minha vida e ela continuou a dela, não é? É um direito que assiste. Eu não posso te obrigar, não posso. Você não vê Jesus obrigando ninguém a acreditar nele, mas você vê Jesus apresentando um caminho excelente, um caminho maravilhoso, um caminho de salvação. E é interessante que Moisés, quando termina essa cena, esse momento, Moisés vai embora. E algo que também me chamou a atenção: Moisés nunca mais usou essa estratégia. Você não encontra em nenhum outro lugar na Bíblia dizendo que Moisés jogou a sua vara no chão e ela virou uma serpente. Você encontra de novo? Não encontra, você não encontra mais. Por que Moisés não usou mais aquilo? Ou só funcionou uma vez? Não, iria funcionar novamente, Deus ia fazer, tá? Por que ele não usou mais aquilo? Porque a base da fé de Moisés não estava naquilo, a base da fé de Moisés estava no Senhor. Moisés foi embora, só que quando ele voltou, Moisés voltou e fez 10 maravilhas, muito mais de 10, né? Muito maiores do que aquelas, e uma delas foi abrir o mar para o seu povo passar pelo meio dele, não é verdade? Porque a base da fé de Moisés estava em Deus e não nos milagres. Ser uma pessoa resistente na fé, tá? É conhecer o dono da fé, aquele que gera, a Bíblia diz, o autor e consumador da nossa fé. Fala comigo: o autor e o consumador da nossa fé. Quem é esse? Jesus Cristo. Eu preciso conhecer Ele, eu preciso conhecer Ele na profundidade, e quando eu conheço Ele na profundidade, nada vai me abalar. Mesmo que a minha fé seja rejeitada, mesmo que a minha fé seja confrontada, mesmo que eu seja afrontado como Moisés foi, ela vai permanecer firme, ela vai permanecer constante. E nós vivemos num momento de muitas inconstâncias. Em nome de Jesus, você vai entrar em 2021, assim como eu também vou entrar, e 2021 precisa ser na nossa vida um ano da constância em Deus. Amém, gente? Você vai continuar na sua cela, você vai continuar no seu discipulado, você vai continuar nos cultos, você vai continuar nos eventos, você vai continuar semeando, ofertando, pregando, evangelizando, você vai continuar, mesmo que ninguém mais faça, eu vou continuar. Por quê? Porque a base da minha fé não está nos resultados, a base da minha fé está na fonte, e a fonte é Jesus. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! A base da nossa fé tem que estar na fonte. Eu tenho muita coisa para falar sobre isso, provavelmente terça que vem eu vou pregar nessa linha ainda, mas ainda nessa linha, quando Moisés chega diante de Faraó, Moisés não vai sozinho, junto com Moisés foi o irmão dele chamado Arão, e Deus fala para Moisés: eu serei contigo, tu será com Abraão, tu será com Arão, e Arão será o povo. Arão, tá, gente, não Abraão, Arão. Por quê? Porque Moisés tinha a língua presa, a Bíblia fala, dificuldade de fala, né? Então, mais ou menos era o seguinte: Deus falava com Moisés, Moisés dizia para Arão: vai lá para o povo e diz isso, e Arão falava e o povo fazia, amém? Só para ilustrar aqui, olha que interessante, você lembra que Arão caminha com Moisés todo esse período, as 10 pragas, né, tudo, o mar abrindo, tudo isso, Arão do lado de Moisés.
E aí, quando eles saíram do Egito, da escravidão, quando eles estão no deserto, quando eles estão livres, diga comigo, livres, fala mais forte, livres, presta atenção nisso, tá? Moisés chega para Arão e diz para Arão, eu vou subir no monte, Deus me chamou para subir no monte, Ele quer falar comigo. E aí lá ele recebeu as tábuas dos 10 mandamentos, você conhece essa história, amém, gente? Certo? Quem que ficou cuidando do povo? Arão. O que aconteceu? Moisés ficou 40 dias lá em cima, quando ele voltou, tinham feito um bezerro de ouro, tinham adorado lá, feito um monte de besteira. Certo ou não? Por quê? Olha que interessante, é aqui que esse é o contexto da resistência na fé. Só resiste na fé quem entender isso. Por que Arão não resistiu na fé? Porque Arão não conhecia Deus, Arão conhecia Moisés. Quem conhecia Deus? Deus falava com? E Moisés falava com? Tudo que Arão viu o líder dele fazendo. A nossa fé não pode estar baseada no outro, a nossa fé tem que estar baseada na fonte, e a fonte é Jesus. O outro, ele serve, ele é importante para nos levar até Jesus e nos conduzir no caminho, mas o que vai fazer eu resistir na fé, o que vai fazer eu permanecer na fé, e o que vai fazer eu colher as abundâncias de Deus, é o quanto eu conheço da fonte, e a fonte é Jesus. Você precisa conhecer Jesus, amém? 40 dias que o líder se afastou, o povo se perdeu, porque o povo não conhecia Deus, o povo conhecia Moisés, Moisés conhecia Deus. E quando Moisés volta, aí não vou pregar isso, não tenho tempo. Moisés quebra tudo, chuta tudo, lá fala que está tudo errado, né? Eu tenho que conhecer a Deus. Eu queria que vocês colocassem de pé, em nome de Jesus. Feche seu material, se coloque de pé, feche seus olhos. Oh Deus, xarabassoia. Em nome de Jesus, eu quero te fazer uma pergunta. Feche teus olhos, em nome de Jesus. Mergulha nesse ambiente do poder de Deus aqui nessa noite. E eu quero te fazer essa pergunta: você conhece a Deus? Ou você conhece o Deus que as pessoas têm falado? Seja honesto com você mesmo. Se você não conhecer a Deus na profundidade, você vai ser mais um Arão nessa geração. Aquele que quando o líder se afasta, que quando não tem o culto, que nem essas semanas que devido aos eventos algumas células fecham. Eu vejo tantas pessoas que permanecem, que ficam muito tempo, e aí 2, 3 semanas não tem alguma coisa, ou não tem um culto, não teve a célula, e a pessoa se afasta da fé, e a pessoa se perde, a pessoa para de orar, e a pessoa busca a Deus. Por quê? Porque ela nunca conheceu a Deus. Ela para de buscar a Deus porque ela nunca conheceu. Na verdade ela nunca buscou, ela estava buscando o que os outros conheciam. Em nome de Jesus, a raiz, a base da nossa fé tem que ser o que Paulo falou para Timóteo. Continua seguindo a verdade, o amor, a longanimidade. Continua, permanece. Coloca a mão